Olá, me chamo Hugo Rogério Groscreutz e irei apresentar o trabalho intitulado como a aplicabilidade dos direitos sociais nos tribunais do Brasil. Inicialmente, registro a minha satisfação e ressalto que é uma grande honra poder participar deste evento. Bom, o escopo deste trabalho foi analisar como que os direitos sociais são aplicados no Brasil, ou seja, se eles são aplicados de maneira imediata ou de maneira imediata, né? Os direitos sociais, eles se enquadram no rol de direitos humanos e fundamentais. Humanos porque estão previstos em tratados internacionais e são inerentes a todo ser humano, visando o piso vital mínimo ou mínimo existencial que lhe garanta uma vida humana digna, né? E fundamental porque também se encontra previsto no rol dos direitos fundamentais do Brasil, né? Em específico no seu artigo 6º. A Constituição do Brasil, então, ela traz os direitos sociais em seu artigo 6º, né? Mas não afasta outras figuras previstas em outros dispositivos. Bom, os direitos humanos e fundamentais, eles foram classificados pela doutrina em gerações, dimensões ou fases, né? Em apartada síntese, os direitos humanos de primeira geração são aqueles que impõem ao Estado uma obrigação negativa, ou seja, um não fazer, um não agir, né? A doutrina vai dizer que se trata dos direitos civis e políticos. Os direitos intitulados de segunda geração são aqueles que impõem uma obrigação positiva do Estado, ou seja, um agir, um fazer alguma coisa em prol do cidadão. Os direitos sociais têm como exemplos a saúde, a educação, o trabalho, o lazer, moradia e assim por diante, né? Ele encontra arrimo tanto na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, como também encontra amparo no Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966. No âmbito americano, ele encontra amparo no denominado Pacto de São José da Costa Rica e no seu Protocolo Adicional de São Salvador. No plano interno brasileiro, como dito, ele se encontra previsto no artigo 6º, né? E a Carta Magna Brasileira, ela estipula no seu parágrafo 1º que todos os direitos individuais, no caso os fundamentais, né, possuem aplicabilidade imediata. De outro lado, no plano externo, ou seja, no plano internacional, a intitulada Proclamação de Teherã de 1968 também estipulou que os direitos sociais são indivisíveis em relação aos direitos civis e políticos. Em outras palavras, não há que se falar em aplicação programática, progressiva ou imediata. Significa dizer que no plano interno brasileiro, a sua Constituição estipula que todo direito fundamental tem aplicação imediata, né? Até porque se trata de cláusulas pétreas. E no plano externo, então, a aludida Proclamação de Teherã estipula, então, que os direitos sociais também são indivisíveis e possuem aplicabilidade imediata. E mesmo havendo fundamento jurídico normativo de significativa envergadura, surgiu esse debate. Se aplica o direito social de maneira imediata ou imediata, né? E isso chegou até os tribunais do Brasil, né? Só que antes de abordar de uma forma específica os julgados brasileiros, é importante ressaltar o quê? Que a solução dos conflitos ela passou por uma evolução também. E, em um primeiro momento, toda contenda era resolvida pela autotutela, ou seja, pelo uso da força.
Na sequência, se passou então para a autocomposição, onde as partes, de maneira consensual, resolviam o seu conflito. E até que se chegou então na heterotutela, onde há tanto a figura da mediação quanto a figura do poder jurisdicional, ou seja, a figura do poder judiciário. O Brasil, ele também adota a separação dos poderes. E ao poder judiciário cabe resolver os conflitos e aplicar a norma ao caso concreto. Internamente, a Justiça do Brasil, ela se organizou em justiça comum, estadual e federal, né? E justiça especial, que seria a militar, a eleitoral e a trabalhista. A justiça comum federal, ela aborda todas as questões que não sejam da justiça especializada e que tenham o interesse da União Federal, né? A justiça estadual ficou com a matéria residual, ou seja, tudo aquilo que não for de competência das outras justiças será da justiça comum estadual, né? Ao longo dos anos, os tribunais foram criando posicionamentos sobre certas matérias, né? O que se intitulou de jurisprudência, ou seja, decisões reiteradas dos tribunais sobre determinada temática. Em apartada síntese, é possível afirmar então que todo cidadão tem acesso à justiça, né? Isso movimenta a máquina estatal por meio do poder jurisdicional, e a ocorrência de processos e demandas sobre a mesma temática enseja a criação de precedentes. E estes precedentes acabam vinculando hoje os tribunais brasileiros por conta do novo Código de Processo Civil de 2015. Né? Então, de um lado nós temos, no plano teórico, argumentos irrefutáveis de que todo direito social se aplica de maneira imediata. De outro lado, nós temos a justiça brasileira, que já apreciou casos concretos sobre essa incidência mediata ou imediata dos direitos sociais, né? E tentando responder ao escopo deste trabalho, ou seja, como que os tribunais brasileiros apreciam a matéria, foram então levantadas decisões de todos os tribunais estaduais brasileiros. Então, todas as cortes estaduais foram pesquisadas e se trouxe um precedente sobre a incidência imediata dos direitos sociais. É claro que esses julgados abordaram situações concretas. Então, eles abordaram tanto questões de saúde, educação, trabalho e assim por diante. Também houve pesquisa nos tribunais regionais federais, e todos eles também possuem precedentes que entendem que os direitos sociais se aplicam de uma maneira imediata. Por derradeiro, também foi pesquisado os tribunais superiores do Brasil, quais sejam o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e o Supremo Tribunal Federal, o STF, a Corte Máxima da Justiça Brasileira. E todas estas cortes, então, possuem precedentes no sentido de que os direitos sociais se aplicam de uma maneira imediata. Sendo assim, foi possível concluir neste trabalho que, tanto no plano teórico quanto no plano prático, os direitos sociais possuem aplicabilidade imediata e não há qualquer fundamento plausível que permita se falar em incidência progressiva, programática ou imediata. Tendo em vista que tanto no plano teórico já se pacificou essa matéria, quanto nos tribunais brasileiros. Sendo assim, qualquer afirmação em contrário se mostra carente de arrimo jurídico. Então, em síntese, é possível concluir que os direitos sociais no Brasil devem ser aplicados de maneira imediata, tanto por haver fundamento teórico, quanto por haver precedentes nos tribunais pátrios. Espero que tenham gostado dessa temática. Assim como qualquer outro escrito, é impossível esgotar o tema.
E desejo a todos um excelente congresso e agradeço pela oportunidade. Um grande abraço.